Gente, agora vai. Tava conectada. É que aqui na Maria Cereja, deixa eu explicar. Tem duas redes, porque são duas casas, né? São dois pavilhões. Então, assim, quando a Mana tava lá do outro lado, e agora é o celular dela, ela chegou aqui e não tinha conectado ainda, mas vai dar tudo certo. Agora vai. Agora vai. Então, como a gente estava falando, muita gente pergunta quando contratar, se é a hora de contratar, né? Se precisa contratar e como encontrar esse profissional. Hoje a gente vai falar bem da contratação para produção, que a gente viu que é onde vocês têm mais dúvida, principalmente porque quando a gente está começando, né? É a primeira contratação que a gente faz, foi a primeira que a gente fez também, né? Então a gente vai abordar esse tema, dar algumas dicas do que a gente fez, né? E eu acho que vocês vão curtir. Sim. Então, a gente selecionou várias perguntas que mandaram, né? Então, a gente vai começar, né? Como a gente seleciona a mão de obra? Gente, para a parte de produção, a gente sempre faz entrevista para alinhar se a pessoa tem perfil, o perfil da marca, o perfil da empresa, né? A gente sempre faz uma entrevista, mas na produção, a primeira coisa, assim, que a gente, depois que a gente gostou da pessoa, achou que combina com a equipe e tal, a primeira coisa que a gente faz é realmente colocar a pessoa para pôr a mão na massa. Porque, assim, muita gente perguntando pra gente assim, mas tem que ter experiência, não tem que ter experiência, como que eu faço pra achar gente qualificada? Não é, a gente nunca exige que a pessoa tenha experiência e nunca exige qualificação, porque na verdade algumas experiências, lógico que já teve gente que tinha experiência que deu certo, mas a maior parte das experiências com pessoas que já sabiam fazer não foram as melhores experiências. Geralmente a gente gostou muito mais das pessoas que a gente ensinou do zero. Então desde o começo, desde a primeira funcionária, a gente ensina realmente tudo do zero, assim, sabe? Desde como misturar a cola, como é que a gente faz isso, como que a gente gosta da voltinha, né, o contrapinar. Sabe por quê? Eu e a Amanda, a gente entendeu com o tempo. Primeiro a gente também buscava gente com experiência, né? Aí, depois a gente entendeu que, às vezes, gente com experiência, não que isso não vai funcionar, mas é porque às vezes vem com alguns vícios de produção, acha que, não, mas eu faço desse jeito, enfim, e que não passava no nosso controle de qualidade. Então não adianta, a gente treina pra realmente passar no nosso controle de qualidade. E aí sim, porque senão a pessoa vai ficar tendo retrabalho, né? Então a gente acha muito mais fácil realmente treinar, né? Então todo mundo que entra aqui na Maria Cereja tem um período realmente de teste, mesmo quem já sabe, mesmo, né, que já sabe todos os macetes, entra para esse treinamento, porque a gente entende que assim ela vai performar melhor e com os acabamentos, com todos os detalhes que a gente tem na nossa marca. Cada marca tem um jeitinho, né? Pode notar, a gente até tem uma pergunta mais na frente, assim, porque cada um acha que faz da melhor forma. E lógico, sabe? É bem comum isso, porque tu faz com todo o amor e aí pra ti é a melhor maneira de ser feito. Então tu vai ensinar daquele jeito que tu gosta que seja feito, né? Lógico que a gente foi aprimorando técnicas de produtividade, lógico que a gente foi implantando macetezinhos na nossa produção, mas tem coisas acabamentos que nós gostamos daquele jeito, sabe? Então, a gente gosta de treinar porque a gente ensina a pessoa a fazer daquele jeitinho, assim. Exato. E aí tu vai poder fazer a mesma coisa, né? Então, assim, não precisa, a gente não, assim, quando for realmente contratar, não precisa ter experiência, né, e faz um treinamento, um passo a passo, explica tudo, mesmo pra quem já sabe, porque a gente entendeu que às vezes o que era óbvio pra ti, né, o que era óbvio pra gente, não era pra outra pessoa. Então tenha um passo a passo e até já cria esses processos, porque quando tu for fazendo outras contratações, já segue essa mesma linha, sabe? Facilita muito também na hora de treinar. Hoje, por exemplo, a primeira funcionária que foi aluna, nós duas treinamos. Hoje, quando a pessoa chega, ela é treinada por uma das meninas da produção e é auxiliada pela gerente de produção. Então, sempre é bom ir replicando, né, as informações. Não ficar tudo só contigo, porque senão tu não vai dar conta. Não. Agora tem que falar de como a gente capta essas pessoas. Sim, muita gente pergunta, mas como que eu vou encontrar? Gente, primeiro de tudo, esse canal aqui, ele é ótimo, tu pode usar sim, divulgar que tu tem uma vaga, colocar se tu quer com experiência ou não, isso é livre pra cada um, mas colocar alguns pré-requisitos e pedir para as pessoas te chamarem, né? Botar o local, porque às vezes, como a internet também é bem ampla, a gente recebe muitos currículos de São Paulo, de Minas, enfim.
E aí a logística não fica tão boa. Mas então deixa claro de que cidade que tu é, né? Enfim, E o que pra tu qual precisa, vaga, né? Porque pra tem qual vagas que vaga. podem ser assim, né? Outras coisas, então a gente divulga nas redes sociais, a gente divulga grupo de WhatsApp dos nossos amigos, todo mundo, ó, gente, tô precisando de gente pra produção. Isso não só pra produção, mas A outros gente setores também. já foi o CIE da nossa cidade também, quando a gente queria menor Estagiário. aprendiz, estagiário, né? Então, assim, a gente usa muito isso para divulgar e o boca a boca também, sabe? Porque, na verdade, a maior parte dos nossos funcionários, a gente acabou encontrando porque alguém conhecia e indicou e tal, né? E, lógico, quando a gente divulga nas redes sociais, a gente recebe muitos currículos, assim, algumas das nossas vagas também foram preenchidas assim. Mas a grande maioria foi mais o boca a boca, assim, né? Lógico, nossa cidade é pequena e acaba sendo fácil isso. Mas também, eu e a Amanda, quando a gente precisa de alguém, seja pra qualquer parte do nosso time, né, qualquer setor, a gente sai falando aos quatro ventos, entendeu? Sim. Aonde a gente tá? A gente tá numa festa de família, a gente fala. A gente tá num salão de, então, eu tô precisando de alguém pra produção. Né? Se souber de alguém, me avisa. E aí tu vai a gente já vai falando isso. todas as características que a gente quer. Eu preciso de alguém. Daí a gente fala todas as coisas. Se lembrar de uma menina assim, me fala que, sabe? A gente fala todas as características assim. E é assim que a gente faz. Dessa forma que chegam os contatos até a gente. E aí, claro, a seleção é importante não fazer com pressa, prestar bastante atenção. E quanto à contratação, a nossa primeira foi também uma estagiária. Então, a gente não precisava era meio período. Era meio período, né? A gente não tinha ainda uma demanda para trabalhar realmente um dia inteiro. Então, a gente contratou meio período, que era na sala dos nossos pais, e aí deu super certo, sabe? E aí entra uma outra dúvida que vocês estavam nos perguntando, mas como é que eu faço para contratar sem ter empresa aberta? Não tem como contratar sem ter empresa aberta, gente. Até para ter um funcionário, que é o caso do MEI, né, precisa ter uma empresa aberta. Caso tu não queira ter uma empresa aberta, de qualquer forma tu vai ter que ter, porque a outra pessoa tem que ter a empresa aberta. Porque também nos perguntaram, como é que eu faço para contratar sem fichar? Para contratar uma pessoa que tu não vai assinar a carteira dela, ela precisa ter uma empresa. Porque aí pelo menos um MEI. Porque aí vocês vão poder fazer um acordo entre empresas, emitir nota fiscal, fazer toda essa parte. Então a pessoa vai precisar ter pelo menos um MEI para que vocês possam ter um relacionamento entre as empresas. Não existe, se a pessoa não tiver um MEI, ela precisa ter carteira assinada. E é isso, gente. Eu sei que pode dar um nozinho na cabeça, né? Porque tem bastante legislação, mudou bastante coisa. Então, com a entrada do MEI mesmo, mudou bastante. Então, entre em contato com o contador e ele vai te explicar a melhor maneira, o que vai se enquadrar melhor pro teu negócio, tá? Mas tem que abrir empresa, não tem jeito, tá? Resumidamente, é isso. Uma outra coisa que perguntaram bastante é assim, quando eu vou saber qual é a hora de contratar? Né? E assim, quando tu não dá conta, não consegue crescer porque tu não dá conta de fazer o trabalho, é hora de contratar. Não tem jeito. E a gente sabe que dá muito medo, tá? Contratar realmente, assim, hoje eu e a Amanda a gente faz de uma maneira natural, mas durante muito tempo e algumas contratações a gente sofria muito e a primeira a gente ficou com muito medo, porque a gente não sabia como que ia fazer, assim, sabe? Então, só que a gente decidiu que desde o início a Luísa entrou na nossa empresa com 6 meses, eu acho, de CNPJ criado. Então, assim, a Lu entrou e a gente já começou com ela porque a gente entendeu que a gente queria crescer e a gente tinha que fazer outras coisas, como também ir para produção, como vender, né, como viajar para comprar. A gente já ia para São Paulo, então assim, enfim, não tem jeito. Se tu quer crescer, se tu quer aumentar o teu negócio, tu precisa de ajuda. Sozinha não dá. Sim, isso tem que ser bem claro, assim, e eu acho que quando tu toma algumas decisões, faz com que tu também acredite mais no teu negócio, porque tu começa a correr atrás, se é só por ti, beleza, tudo bem, só por mim, agora tu tem essa responsabilidade por outras pessoas. A gente, pelo menos, assim, nossa, quando a gente começou a contratar, a gente se sentia muito responsável pelas famílias, assim, sabe, por tudo, as pessoas comprando carro, comprando casa,
esse negócio tem que dar certo, assim, a sabe? gente participa dos sonhos das pessoas, né? Elas estão contando com aquele salário no fim do mês para realizar os sonhos delas. Então, assim, a gente se sentia e se sente até hoje muito responsável. Primeiro é o delas, é o deles, né? E depois é o nosso. A gente sempre fez assim. E então, hoje a gente recebe, todo mundo é tudo recebe no junto, mesmo dia, né? Mas, tipo assim, no começo, era uma logística bem doida. Sim. Então, assim, o que a gente fazia? Primeiro, tá, beleza, o salário tá ok, beleza, primeiro delas. E depois a gente ia correr pro nosso. A gente, desde que a gente começou a receber, a gente sempre recebeu. Mas a corrida sempre foi primeiro pro salário delas, né? Sim, é sempre uma preocupação, é sempre assim, a gente quer, além da gente, assim, a gente se sente responsável por todo mundo que tá na nossa empresa. Então, assim, eu acho que isso impulsiona a crescer, sabe? Porque tu vai dar o sangue pra conseguir arcar com as tuas responsabilidades, assim. Outra coisa, todo mundo perguntando, qual o salário? Gente, é o salário da indústria, e no Brasil o salário da indústria não é o mesmo pro país inteiro, tá? Cada estado é um. Mas em média em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, tá? Então, é esse o valor pra produção. Lógico, aí depois vai ter mais os encargos e tudo, né? Mas é essa a média, tá? Isso, e aí assim, muita gente perguntou, e se for pra fabricar terceirizado, né, que tem aí, daí como que eu vou pagar? Tu vai pagar por peça, então tu vai calcular quanto que o piso, né, se fosse o teu funcionário, quanto que essa mão de obra valeria, né, se é 1.200, 1.300, tu vai calcular por aí, e aí tu precisa calcular o tempo da peça, né, quanto tempo ela demora, e aí realmente, tu tem um lote, essa peça demora 10 minutos e tu tem um lote de repetição de 30 peças, então tu vai enviar, tu já sabe exatamente quanto essa pessoa também, quando recebe, a gente sempre fez assim, né, quando ela recebe o lote, ela também sabe o quanto vale cada peça que ela produzir, acho que fica bem transparente para os dois lados, e ela também vai se puxar para realmente produzir o maior número possível, né. Isso é uma coisa, porque a gente recebeu uma pergunta assim, vocês pagam para o funcionário por peça ou salário? Não, gente, funcionário a gente tem que pagar salário, isso é por lei, né? Tem que pagar o salário. E quando a gente dá para outras pessoas fazerem, sabe? Quando a gente tem terceirizados, e aí quando a gente dá para outras pessoas fazerem, a gente paga por peça. Mas aí é aquele acordo que a gente falou entre empresas, né? A pessoa ou ela tem um MEI ou ela tem uma fábrica e a gente dá pelo valor unitário da peça que a gente calcula de acordo com o tempo. Exatamente. Mas é um esquema simples, tá? Não é difícil, mas o cálculo a gente entende que tem que ser justo para os dois lados. Então, mesmo terceirizado ou de funcionário, né, interno, a gente calcula pelo piso da indústria. Tá, olha aqui. Gente, a gente colocou até uma observação, porque eu andei esquecendo de pedir isso. Marca a gente, se tá gostando da live. Sim, faz um print aqui, marca a gente. Sim. Gente, tem cada print que vocês fazem que, tá engraçado demais. Mas assim, o que é muito bom? É muito bom a gente ver essa comunidade que tá formando, né? Vocês acompanhando, que tá sendo útil esse conteúdo. Então isso só impulsiona pra gente voltar na próxima semana com mais coisa massa pra vocês. Mas sabe uma coisa, fugindo do tema, mas que eu quero dizer que eu achei muito legal, assim. A gente tá atrasada ali nos nossos comentários pra responder. É a segunda vez que a gente tá dizendo isso aqui na live. Mas eu andei juro. A gente tá atrasado, mas sabe o que eu quero dizer, assim, que me dá a maior felicidade? É quando eu começo a ver nos comentários uma pessoa ajudando a outra. A gente não tá dando conta de responder e aí vocês estão se ajudando, vocês estão respondendo, vocês estão criando essa comunidade, assim, sabe? Hoje mesmo eu tava falando com um fornecedor e daí eu falei assim, realmente, assim, o que a gente quer é isso, gente. É fortalecer o nosso segmento e fazer com que pare com essa competição boba, sabe? E que realmente a gente seja um grupo de pessoas que tem empresárias que dão muito certo, porque tem mercado para todo mundo, que fazem o que amam. Cada uma faz o seu trabalho, né? Sem ninguém ficar copiando o outro, e todo mundo dá certo e vai muito bem, porque, né? Tá fazendo com amor e tá correndo atrás, tá fazendo a sua parte. Pronto, falamos.
Tá, vamos lá. Ah, aqui, ó. É que aqui a gente anotou as perguntas de vocês, tá? Porque tiveram muitas perguntas, A gente... né? Foi bem legal, só que daí a gente compilou porque tinha bastante que se repetia e aí a gente já juntou aqui. Tá. Aqui, ó. Tá, como eu vou fazer para contratar para as primeiras fases? Assim, eu contrato uma pessoa que vai fazer de tudo, assim, sabe? Que vai produzir. Gente, o que a gente fez aqui? A gente realmente teve isso, né? A nossa primeira funcionária, ela começou e aí ela era especialmente para produção, mas quando tudo que precisava ser feito, ela fazia. Tá? A Lu fazia de tudo, né? Se precisasse receber clientes, tudo. A Lu começou num período, gente, que assim, só um adendo em relação às vendas, né? Vocês sabem que a gente botava a caixinha embaixo do braço e saía pra vender, né? E a Lu, ela só não vendia, mas a gente tava numa época em que a gente ainda não tinha maquininha de cartão móvel. Acho que nem tinha maquininha de cartão móvel ainda naquela época. Eu não sei se tinha, mas a gente não tinha. E aí... a gente vendia para receber no mês seguinte, assim, sabe? A gente fazia um pouco do fiado para quem a gente conhecia, sabe? Então a gente vendia e ela às vezes passava também para receber. Então ela recebia, ela montava, ela colava. Se chegava alguém para ser atendida na nossa casa, ela recepcionava, mas ela fazia um pouco de tudo, pagava conta, sabe? Caminhava por tudo. E aí, no começo da empresa, geralmente é assim, né? Os primeiros que vão chegando vão aprendendo um pouco de tudo, assim, né? A gente tem muitas pessoas desse nosso começo que estão com a gente até hoje e que andaram por muitos setores que nos ajudaram a estruturar a Maria Cereja como ela é hoje, todos os processos e tudo, né? Então, assim, só que aí, isso é uma... Foi ótimo, por quê? Porque eles sabem de tudo, elas acompanharam tudo, tá? Mas hoje, lógico, quando precisa, todo mundo ajuda no que precisa, mas cada um no seu quadrado, né? É bom não manter sempre tudo misturado, porque não adianta achar que uma pessoa que faz só o financeiro uma pessoa que só faz o financeiro vai ter o mesmo rendimento que uma pessoa que faz o financeiro, que daí ela cola um pouquinho e ela atende um pouquinho e essa pessoa que era como a gente era no começo e fazia de tudo e por muito tempo foi assim e isso funciona no começo, mas quando for crescendo não adianta ficar com as funções misturadas. A gente tinha muita gente assim que depois começou a ter duas funções, mas a gente tentava sempre fazer assim as funções mais parecidas, as coisas que fossem ornando um pouco mais. Porque senão não rende, gente. Ainda mais quando a gente tá falando de contratação de produção. Produção, tu precisa produzir, tu tem que ter volume, né, de produção. E eu não tô dizendo nem se tu quer atuar no atacado. Mesmo pro varejo, tu tem que ter um mix de produto. E aí, se essa pessoa faz um pouquinho, aí de repente tu viu que não saiu a linha inteira da peça, tu desenvolveu um colar, um brinco, uma pulseira, um anel e eles tinham que se combinar entre si. Aí ela produz um pouquinho, aí para pra atender, aí seca a cola, aí tu perde material, sabe? A coisa fica bagunçada. De início, eu acho que tu tem que contratar uma pessoa e já avisando que ela tem que ser pau para toda a obra, sabe? Acho que tem que ser bem franca na contratação. Hoje que eu penso assim, se a gente tivesse bem no começo, talvez a gente encontrasse alguém, uma menina nova, assim, que gostasse de redes sociais, que ela já produzisse e ela já fosse olha também o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo e já planejasse as redes sociais, sabe? Eu acho que hoje eu faria mais assim, uma primeira contratação, acho que a gente dividiria dessa forma. Assim. Exatamente, porque assim, duas coisas que tem que acontecer, tu tem que ter produto e tu tem que ter material de divulgação. Como que tu vai ter isso, né? Então, talvez um período inteiro para dividir essas duas atividades. Tá travando, gente? Internet tá show aqui, Brasil. Gente, tá travando. Vai escrevendo aí pra nós. Não tá... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um toquezinho aqui na tela. Ai, Brasil, será que ninguém tá ouvindo? Deixa eu ver aqui, vou acionar aqui também. Vamos lá. Oi. Pra gente tá subindo. Aqui não tá travando. Então beleza. Está ok. Então tá bom. Tá, beleza. Então foi. Tá. Aqui uma pessoa perguntou também assim, ó, melhor contratar a pessoa ou terceirizar o trabalho para ela fazer por demanda?
Gente, assim, ó, por demanda, o que a gente pensa que acontece? Tu não consegue, daí não pode ser uma pessoa que depende muito da tua produção, né? De tu enviar as peças pra ela. Porque e também, assim, tu vai ter ela quando ela puder. Porque né? se tu não dá prioridade pra ela, ela também não vai dar pra ti, né? Então, assim, ou então o primeiro emprego fixo que acontecer, ela vai, a não ser que realmente ela queira empreender e atenda outras empresas. Mas, enfim, se tu não dá um volume de produção pra ela todo mês, eu acho que essa pessoa vai em algum momento te deixar na mão. Às vezes tu vai, de repente, receber algum pedido grande ou alguma coisa assim, uma demanda que tu tá contando com ela, e aí ela diga, não, ok, mas eu já vou atender essa empresa, né? Então eu acho um pouco arriscado, a gente nunca fez assim. Não. Né? Eu acho assim, só se realmente a pessoa, ela é uma empresa e a gente vai, não, ó, tu pode produzir isso aqui pra mim? Beleza, só que eu não dependo dela e ela não depende de mim. Se chegar em algum momento que eu chegar lá e ela não puder fazer, pra mim tudo bem, sabe? Porque a gente ficar dependendo de uma pessoa que só vai mandar de vez em quando, pra ela também não vai valer a pena, né? Isso é uma coisa bem... Vamos ver se a gente respondeu as outras aqui. Gente, vamos ver. Oi, cheguei agora. Desirê, nossa aluna. Vendo da estrada. Ai, Brasil, vocês não estão dirigindo. Outro dia eu fiquei já preocupada com uma que me escreveu assim, tô assistindo um pouquinho, tô indo buscar meu filho. Eu pensei, tomara que esse abençoado não esteja dirigindo. A gente deixa salva, gente, tá? Sempre que a gente tá fazendo essas aulas, essas lives na quarta-feira, a gente deixa salva pra vocês aproveitarem. Ela fica disponível por 24 horas. Muita gente depois não encontra onde tá a live. Já vou aproveitar e vou contar. Onde que vocês encontram a live? Sabe a bolinha dos stories? É só clicar ali, tu vai ter a opção. Do lado esquerdo vai estar stories ou do lado direito vai estar ao vivo. É só clicar em ao vivo e tu vai assistir todinha a live na íntegra, tá? A gente deixa ela inteirinha aí pra vocês. Gente, tem mais alguma dúvida aqui que vocês queiram fazer? Perguntar? O marido que tá dirigindo, tá bom. E assim, ó, gente... Deixa eu ver se teve mais aqui. Pode ir. Em relação aos outros setores, quando a produção é muito mão na massa, a gente realmente traz a pessoa aqui, a gente geralmente faz contrato aqui na Maria Cereja, a gente faz contrato de 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Pra entender se a pessoa vai dar certo aqui, se ela vai pegar o nosso jeito de trabalhar. Então isso é o que a gente faz hoje. A pessoa já entra aqui com carteira assinada e é 30 mais 30, e aí se deu tudo certo, a gente faz contrato por tempo indeterminado, tá? E a gente vai acompanhando muito de perto, assim, aí o andamento dessa pessoa aqui. E nos outros setores, a contratação, eu acho nos dois complexos, mas em todos os setores a gente dá muita atenção para essa parte de contratação. Mas para os outros setores, a gente nunca faz uma entrevista só, né? A gente nunca faz só uma entrevista. A gente sempre marca com a pessoa mais de uma vez, analisa bem, tem um script de perguntas, as técnicas que são para a área dela e as perguntas outras coisas que a gente gosta sempre de saber para ver se a pessoa vai ter a carinha da Maria Cereja, sabe? Isso é tão importante, gente. A gente demorou para perceber isso, sabe? A gente não fez sempre assim. E a gente tem acertado muito mais nas nossas contratações depois que aprendeu esse método, que instaurou isso dentro da Maria Cereja, porque antes assim a gente passava muita coisa, a gente tinha pressa de contratar, tava tipo assim, geralmente a gente começa a contratar quando tá assim, né? E aí a gente fica com pressa de contratar, às vezes contrata errado. E aí é tão complicado, porque tu já demandou tempo treinando a pessoa e tudo. Então, assim, é um desgaste pra equipe também, quando tu já tem equipe, sabe? Então, essa parte que a Mana tá falando é muito bom. Tem realmente scripts de perguntas. Se tu tá contratando alguém pra vendas, tem perguntas específicas pra vendas. Assim, e aqui entra também muito dos temperamentos, que a gente fala bastante, né? Então, a gente também faz isso, sabe? A gente... procura saber qual é o temperamento que a pessoa tem. A gente já conversou sobre isso com vocês, né? O colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Então, a gente... nós não somos especialistas na parte de RH, mas a gente já estudou
bastante, já fez cursos, já estudou um pouco sobre isso. Então, assim, a gente usa os materiais desse curso que a gente fez, que foi muito legal. Muito. E também da época que a gente fazia, que a gente tinha a Eve aqui, que a gente usava o material para saber o temperamento. Então, isso são coisas que a gente aplica na hora da entrevista, porque a gente realmente quer ter gente que integre, assim, sabe? E quando é de funções muito específicas, por exemplo, a nossa última contratação de marketing, eu não lembro se eu já contei isso pra vocês, mas então vou contar de novo. Vocês vão ter que me escutar, tipo assim. A nossa última contratação do marketing foi assim, a gente fez a entrevista, depois chamou ela de novo aqui e a gente pediu pra ela construir, deu os materiais novos que a gente nunca tinha postado e pediu pras pessoas que a gente fez várias entrevistas, pré-seleciona 3, e essas 3 que a gente pré-selecionou, a gente pediu para que elas criassem um feed pra gente e mais alguns materiais. Então é legal dar uma atividade para colocar esse profissional na pra massa, te entregar o sabe? trabalho, entendeu? E foi muito legal, porque daí a gente recebeu os feeds, a gente não contou pra ninguém, porque as meninas viam a gente fazendo as entrevistas, as meninas entrando e tal, e todo mundo, meu Deus. E aí, quando a gente recebeu os feeds, a gente compartilhou com a equipe, sem o nome delas, e pediu pra que elas votassem, sabe? E foi bem legal, assim. Elas ficavam tentando imaginar que feed era de quem. Foi muito legal. E a gente também viu que a gente fez uma escolha muito acertada, sabe? Porque aí, realmente, assim, a equipe votou, a gente também já tinha pensado, já tinha o que a gente tinha, as bagagens das entrevistas. Então foi muito, muito legal. Isso é uma dica, assim. A gente agora, toda vez que a gente começa a pensar, assim, que tem que contratar, a gente já pensa o que a gente vai fazer, que atividade a gente vai fazer para que a pessoa entregue, sabe? E é muito importante também, assim, por exemplo, tu vai contratar alguém mais para algum setor que já existe uma pessoa lá. Às vezes é interessante, em alguma parte da entrevista, essa outra pessoa conhecer a outra para já olhar, para ver se tem essa empatia, para ver se combina, sabe? É importante perguntar para tua equipe. A decisão vai ser sempre tua, mas eu acho que essa integração que a Mana fala é importante, sabe? E já começou desde o começo, mas desde o começo parece que a equipe já abraça a pessoa, assim, sabe? Eles participaram daquilo, foi muito legal, assim. Isso é pra um pouquinho mais lá na frente, que eu tô falando, mas pra quem já tem a empresa rodando há mais tempo, que já tem mais funcionários, é uma dica que funciona super, tá? E pra quem tá começando todas as outras coisas que a gente falou, tem mais gente falando que só chegou agora, que teve que buscar a filha, que nanana. Gente, a live vai ficar salva, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Tinha uma pessoa dizendo ali que ela tem uma dúvida que ela queria que a gente respondesse. Dá uma olhadinha aí. Vamos ver. Acho que é mais fácil eu voltar aqui, gente. Horário para as nossas ajudantes. O horário da Maria Cereja, a produção, a gente faz das 7 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, tá? E na sexta-feira elas saem 1 horinha antes para fechar a carga horária. Não é mais das 7 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Ai, porque a gente trocou. É da 1 às 5. Tá, verdade, a produção mudou. É porque a Maria Cereja, agora a gente abriu para outros horários, tá? O marketing e o comercial funcionam num horário, a produção em outro. A gente quis deixá-las mais livres e também a gente sugeriu para as meninas, né, da produção para elas escolherem e elas querem muito começar às 7, elas preferem, né, e sair mais cedo. Então agora é das 7 ao meio-dia, da 1 às 5. A gente sempre fez assim, isso funciona de segunda a sexta, tá? Sábado a gente não abre a fábrica, assim. Isso. Deixa eu ver, é porque eu entrei um pouco depois aqui. Deixa eu ver que eu acho que tem... E assim, ó, gente, quando é terceirizada, que a pessoa tem o MEI e que tu vai contratar o trabalho dela, eu não sei se essa é uma dúvida tua também, que tava perguntando como é que era o nome de quem tava perguntando. Aqui, ó, a Karine. Meu medo é ela aprender e querer botar uma empresa. Isso pode acontecer com qualquer setor, não é só com de biju, entende? Eu vejo muita gente, muitos líderes de empresa com muito medo de passar conhecimento pro time, porque pensa que se passar demais, o time, aquele integrante do time vai abrir o seu próprio negócio, vai levar essas informações para outra empresa.
A gente sempre parte do princípio de que a gente tem que deixar o nosso time massa, sabe, assim. Então, a gente dá muita bagagem, muito treinamento, porque enquanto eles estiverem aqui, eles vão ser muito massa sim, entendeu? E se aí ela tiver uma outra oportunidade, sair da Maria Cereja, pra gente tá tudo bem, sabe? É o meio que o foi bom enquanto durou. A gente parte desse princípio, porque senão tu vai atrasar a tua empresa por um medo, que tu nem sabe se vai acontecer. Energia com coisa desnecessária, por medo, por coisas assim. Então, assim, não faz isso, assim, sabe? A gente sempre treinou todo mundo. Eu e a Alice, a gente não tem muito esse apego das coisas assim, ó, de alguém abrir outra empresa. Eu acho assim, se abrir... Até porque, né, gente? Estamos aqui, Brasil. Não, eu acho assim, se for o sonho da pessoa... Gente, por que tu vai fazer a pessoa, assim, né? Não é por essa informação que tá dando que ela vai deixar de viver o sonho dela, né? Ela vai dar um jeito de realizar esse sonho de alguma maneira. Então, assim, a gente quer que quem trabalha aqui se sinta realizado e que veja que a gente tem confiança neles, assim, e pronto, sabe? E a gente continua querendo dar o nosso melhor. E se a pessoa sair daqui e abrir a concorrência, eu não vou dizer que eu vou soltar fogos, não é verdade. Mas assim, faz parte, sabe? Eu penso que essas coisas fazem parte do jogo, assim, sabe? Faz parte do jogo, assim. Então, é isso. Mas eu tava falando uma coisa, tu se desesperou com a pergunta e eu já não lembro. A gente brigando na live. Tá aí. Ai, gente, o que eu tava falando? Ai, Cis, não sei. Só vou saber se eu assistir a live de novo. Gente, conta Alguém pra lembra gente o que ela tava falando, senão ela vai me matar. Tá, uma outra pessoa tinha me perguntado também, quer ver? Ah, tá, tinha uma outra pessoa que tinha falado assim: ah, eu não contrato pra produção porque eu acho que ninguém vai produzir tão bem quanto eu. Gente do céu, isso não pode, tá? Não pode mesmo, assim. Teve uma aluna que um dia eu falei pra ela assim, a gente sofreu um pouco pra sair de todos os setores, a gente também produzia, depois a gente criava e fazia todas as outras coisas e assim vai. E a gente saiu depois, teve que sair até da criação, coisa que a gente nunca pensava que ia sair. E eu vou dizer uma coisa, a gente dirige a criação, aprova todos os modelos, aprova todos os modelos. Mas eu digo, assim, de boca cheia e com a maior alegria do mundo, eu tenho certeza que elas são melhores do que nós. Porque elas se dedicam pra fazer aquilo ali. Elas não têm que ficar pensando em outras milhões de coisas. Só que aí, gente, treinar dá trabalho. E ela não vai sair criando que nem tu na primeira semana. Ela não vai sair confeccionando a tua biju que nem tu na primeira semana. Dá trabalho, é ensinar, que nem filho. A gente ainda não tem filho, mas assim, minha mãe compara isso, então deve ser. Mas assim, tu tem que dar um passo a passo e tem que ser insistente até a pessoa. Tu começou fazendo do jeito que tu faz hoje? Não, muito provavelmente não. A gente vai ficando melhor. Então assim, eu sempre digo, às vezes a pessoa pensa assim, não, então deixa que eu faço. Não, isso tu não tá treinando. Tu tem que realmente ensinar, porque aí depois vai te liberar. No período de treinamento, é bastante desgaste pra todo mundo. Tem perca de material, né? Tem muita coisa, mas depois vai. E hoje elas fazem muito melhor que a gente, tanto na produção quanto na criação, sabe? Então não tenha nem dúvida, porque elas estão focadas para aquilo. E aí elas vão executar muito bem aquilo. Gente, como a minha parte é bem de produção, assim, né? Vocês não sabem o tempo que demora pra uma pessoa ficar muito boa na produção, tá? Assim, quem tem bastante habilidade, que consegue ir atingindo as metas aqui com a gente, consegue bater meta todo mês e tudo, consegue começar a ficar muito boa aqui e, assim, arrasar nas metas a partir dos 6 meses de treinamento, tá? Pensa, é bastante tempo investindo numa pessoa, treinando pra ela conseguir fazer a peça no tempo, Então, assim, pra pessoa ficar top, precisa ser muito bem treinada. Isso em todos os setores, né? Aqui cada setor recebe o seu treinamento, mas o pessoal da produção, elas vão melhorando a cada dia, a gente vai vendo elas melhorando a cada dia, e daí depois elas estão top, batendo meta, tudo, mas isso demora.
diminuindo porcentagem de reforma. Porque aqui a gente tem tudo, tem a meta realmente de produção, mas não adianta também a pessoa super produzir e ter uma porcentagem de reforma altíssima. Então, assim, tem 1000 coisinhas até ficar bem legal. E demora, e não é porque a pessoa não é habilidosa, porque sim, é artesanal, né? Então, assim, não é máquina fazendo, a gente tem um tempo de maturação disso, mas depois super funciona e dá certo, assim. Tem umas que quando elas começam a atingir é tão legal, porque no começo elas pensam que elas nunca vão conseguir chegar lá, sabe? A gente tem 2 meninas que começaram a atingir faz 2 meses, assim, né? E elas dizem que elas nunca pensavam que elas iam atingir, porque elas viam as outras atingindo e elas pensavam assim, meu Deus, nunca vou Tô tão longe. Tô tão longe. E daí isso foi bom, porque daí tem mais 2 outras novas que viram as que pensavam que nunca iam conseguir, agora elas sabem que elas também podem. Assim, então é muito legal. Né? A gente vê o crescimento das pessoas. Tem alguém ali pedindo assim, mostra como é que é o cálculo para terceirizar. Gente, cálculo dessas coisas não é uma coisa simples. A gente explica passo a passo dentro do nosso curso, tá? Então, assim, e essa parte do cálculo de preço e tudo, a gente dá dentro do curso, tá? Porque é muito mais fácil de ter isso com detalhes. Tá, tem aqui ó, aí surgiu uma dúvida, 6 meses para uma pessoa que nunca fez biju ou para qualquer outra pessoa? Depende, tá? Porque às vezes as que já faziam biju faziam muito aleatoriamente, e aí fazia bem como um hobby, e aí não tem ritmo de produção, né? Aqui na Maria Cereja a gente vai equalizando, tem que ter ritmo de produção, qualidade, isso aqui vai fazer a meta dela ser atingida, né? Então... É que a gente tá falando de atingir a meta, tá? A pessoa aprende a produzir antes. Ali no final dos 30 dias, a pessoa já sabe produzir, né? Já sabe fazer, já sabe montar, começar uma peça e finalizar ela muito ok, assim. No final dos 30 dias, 60 dias tá ótimo, assim, a gente tá falando, assim, a pessoa atingir meta e ficar top, sabe? Então, assim, 6 meses para atingir meta e ficar, assim, um profissional bom de produção, sabe? Que a gente considera, porque a gente só teve pessoas que a gente treinou, assim, né? Então, é isso, tá? Mas a pessoa aprende a fazer muito antes, né? É só mesmo porque aqui a gente se preocupa muito com produtividade, precisa ter produtividade, precisa ter baixo índice de reforma, como a Alice falou, precisam várias coisas, então é esse o tempo que demora. Exatamente. Mais perguntas? Mais? Mandem aí. Amo vocês, acabei de ler. Vamos lá. Meninas, quero tirar uma dúvida, mas qual dúvida, Brasil? É a Juliane Franca. Mas não tem nada mais dela. Gente, mandem Juliane. aí. A gente avalia qual é a produtividade diária. Tá, mas tem que falar a pergunta, porque tu leu, mas esses outros não leram. Desculpa! Tá, aqui tava perguntando assim, ó. Para uma boa produção, vocês avaliam qual o número de produtividade por dia? Sim, a gente avalia a produtividade diária. Então, assim, o que a gente faz? As meninas têm a meta delas diária, tá? E a gente elas acompanham diariamente tanto a de produção quanto a de reforma, que são possíveis problemas de produção. E aí, semanalmente, eu faço reunião, essa parte aí a Alice não faz, eu faço reunião com todas as meninas, com cada uma delas individualmente, assim, pra ver como é que foi, quais foram as dificuldades, o que aconteceu, a gente conversa sobre algumas coisas, então assim, aí elas me passam se elas conseguiram atingir a meta, quanto que elas ficaram longe da meta e qual a porcentagem de reforma delas, sabe? Então a gente tem toda segunda, vocês sabem que é a segunda das reuniões, a gente já contou algumas vezes aqui pra vocês, né? Então, nós conversamos individualmente com cada funcionário na segunda-feira. E as meninas de produção vêm passar esses dados pra gente. Então, a gente acompanha a produtividade bem de perto. E é muito bom pra elas também, porque se tu não mostra e não acompanha diariamente, elas não sabem pra onde tá caminhando. Tu, como líder, tem que dar um norte. Né? Então, a pessoa que tu for contratar, principalmente essa primeira contratação, quando é tudo novo e vocês vão organizar como vai ser esse dia a dia, tu tem que deixar muito claro as ações que tu queres que aconteça, né? A comunicação é muito importante, porque senão tu não vai ter o resultado que tu precisa, né?
a gente fala com as meninas, assim, muito sabe, de elas, porque a gente ensina elas a fazerem toda essa parte, porque a gente via que elas ficavam perdidas, assim, ó, elas não sabiam calcular, elas sabiam a meta, mas não sabiam como calcular para elas chegarem até ali. Então, assim, quando uma pessoa entra aqui, nos primeiros dias ela já aprende a ver como que ela vai saber se diariamente ela está atingindo a meta ou não, como ela acompanha os números dela. E aí a gente começou a fazer essas reuniões também com a produção semanal para elas apresentarem os números, porque elas não tinham o hábito de acompanhar, então elas não sabiam qual era o desempenho delas. Então a gente começou a treinar com que elas pensassem no próprio desempenho, sabe? Aí deu super certo. E às vezes elas só vinham assim, ó, porque daí tinha um volume de produção e elas achavam que estavam batendo a meta, chegavam no fim do mês, às vezes elas se frustravam porque, ai, não bati, daí ela viu que não, sabe, assim, aí a gente não, às vezes tem muita peça, mas a peça tem um tempo curto, né, e aí não atinge a meta realmente. Então, enfim, gente, são vários. Às vezes eu tenho medo do que a gente fala aqui, porque daí pode parecer que é muito complexo, né? Eu gosto que pareça simples como é simples, mas é que são vários detalhezinhos, assim. E a gente foi fazendo isso ao longo dos anos, né? Então, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, tudo muito. São métodos simples, tá? Mas depois funcionam e vocês vão ver que é muito bom. Não, e assim. Tudo a gente foi, realmente como eles falou, as reuniões, eu acho que eu não sei quanto tempo faz que a gente faz as reuniões. 2 anos. Faz uns 2 anos que a gente faz reunião semanal. A gente fazia às vezes só com alguns setores, aí não tinha frequência, agora é fiel, assim, né? Não, por exemplo, sexta-feira passada a gente teve ensaio, aí choveu, deu aquele que a gente contou pra vocês, aí a gente teve que voltar pra fazer mais fotos na segunda. As nossas reuniões são na segunda, então o que a gente já fez? Na sexta, não sei se foi sexta ou sábado, a gente já mandou mensagem no grupo do WhatsApp, porque pra gente é religioso. As reuniões são muito importantes. Então a gente mandou no grupo do WhatsApp, ó, gente, a reunião não vai poder ser na segunda, porque a gente vai ter que voltar pra fazer foto, porque era em outra cidade, e a gente vai fazer as reuniões na terça. E ontem nós fizemos todas as reuniões. A da criação, inclusive, não deu tempo de terminar hoje, fizemos hoje. Não deu tempo de terminar ontem, fizemos hoje. É assim. Ai, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, mas a gente tá recebendo um monte de mensagem bem linda aqui. Muito, muito, muito obrigada. Inclusive de clientes da Maria Cereja, a Ana, a Eleteia. Gente, obrigada. Meu Deus. Obrigada mesmo. Eu não fui na feira, eu fico com saudade das pessoas. Ai, que lindas, que lindas. Quem é farmacêutica também? Tá. Vamos ver, não conheço. Sou farmacêutica e estou em revenda de joias. Gostaria de saber quando vocês perceberam que era hora de deixar o trabalho mundo pergunta e seguir isso, né, somente gente? com as bijus. Amo muito mais trabalhar com joias. Gente, Vai ser com ela. Muitas de vocês acho que já escutaram isso, né? Mas vamos lá. Como é que é o nome dela? Então, mas aqui tá o perfil da Semijoias. Bom, a gente sempre fala assim que eu e a Alice a gente tem um meio termo. Às vezes a gente gosta de arriscar, mas no geral a gente faz tudo bem com o pé no chão, assim. E quando foi pra sair da farmácia, eu realmente esperei, fui tendo uma jornada bem pesada de trabalho por 2 anos bem puxados, assim. Mas eu queria muito que a Maria Cereja desse certo, mas eu não tinha coragem de sair porque eu dependia do meu salário da farmácia. E quando a Maria Cereja pôde me pagar, era menos do que eu recebia na farmácia, mas eu estava organizada financeiramente para isso, tá? Eu saí da farmácia para viver com o salário da Maria Cereja. Então, assim, perfil Aline, né? Eu me matei de trabalhar e esperei ficar segura, tá? O perfil Aline foi esse, assim. E a hora que a Mana decidiu, assim, né, e como eu participei dessa decisão também, foi a hora que a gente viu assim, ó, não, se a gente realmente agora se dedicar só pra isso, vai dar certo, assim, sabe? Tipo, a gente vai fazer dar muito certo. E aí foi mais um passo onde a gente deu aquele passo, assim, que deu frio na barriga, mas é que onde te faz correr atrás, sabe? Aí eu saí e eu tinha, imagina, quando eu saí eu já era casada. Né? Então, assim, a gente já tinha a nossa vida ali pra manter e tudo. Então, é isso, assim, eu só saí quando eu soube,
sabe? Eu trabalhei E assim, muito, a gente trabalhava muito. Era bem uma rotina bem doida mesmo, assim, sabe? Mas a gente sabia que a gente estava começando do zero, sem um capital inicial, a gente tinha que fazer o negócio acontecer, já que não tinha dinheiro para investir, tinha que trabalhar muito para fazer dinheiro. Então, assim, se tu ama fazer isso, eu acho que assim, ó, gente, os 2 primeiros anos eles são assim incansáveis, né? Tu tem que estar incansável, na verdade, né? E é bem desgastante, mas depois vale muito a pena. Muito trabalho mesmo, muito trabalho mesmo. É assim, não, Mas não eu sou tem o tipo fórmula mágica. e assim, eu sou o tipo de pessoa que eu amo o que eu faço e eu não me importo, assim, sabe? Lógico que eu gosto de descansar, lógico que como todo mundo eu gosto de ter os momentos de lazer, tudo. Mas trabalhar me realiza muito, sabe? E eu não tenho aquela coisa assim de... Eu ficava mais incomodada com as pessoas o tempo todo, porque tu tá trabalhando muito, porque... do que por mim, assim, sabe? E sempre foi mais assim. Se eu tenho que ficar aí fazendo, eu vou fazendo, sabe? Não me incomoda essa rotina. Eu fico mais preocupada pelos outros do que por mim mesma. Exatamente. Menina, tem dia que eu durmo só 4 horas. Porque eu quero muito que dê certo. Não, amém, amém. É isso aí. Quanto tempo vocês demoraram pra abrir a empresa? 6 meses. 6 meses. A gente já começou... Não, 6 meses pra contratar. Não, abrir a empresa já Não, saiu. a gente já começou com a empresa aberta. A primeira coisa que a gente tomou de decisão foi assim, vamos fazer CNPJ e registrar marca. Foi isso que a gente fez. É porque assim, ó, a gente começou a fazer... tem um vídeo já... Acho que tem no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, gente, do Viver, tá? Opa! Então olhem lá, já tem alguns materiais lá, algumas lives que a gente postou aqui, a gente tá postando lá, tá? E a gente tá fazendo mais material pro YouTube. Então a gente tá começando, tá experimentando esse novo mundo, mas já tem vídeo que conta sobre a nossa história. Então vocês vão, pra não ficar ouvindo história repetida aqui, deem uma olhadinha no nosso material no YouTube. Sim. Mas, gente, eu acho que é isso. Sobre contratação, basicamente é isso. Assim, dá friozinho na barriga, dá, mas é necessário se tu quer viver disso, se tu quer realmente crescer no ramo da biju, tu não consegue caminhar por muito tempo sozinha, senão tu não vai ter vida, né? E a gente entende que no começo a gente trabalha muito, mas se tu quer isso pra muitos anos, se tu quer ficar velhinha fazendo biju, não tem jeito, tá? Tem que contratar, tem que ter um time junto contigo. Só vai crescer com outras pessoas, né? É bem aquela frase que sozinhos a gente vai rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E é isso, assim, a gente não seria nada sem a nossa equipe, assim. Então, a gente agradece muito de ter encontrado profissionais competentes que acreditaram no nosso sonho e que estão aqui junto com a gente. Fizeram do nosso sonho o sonho deles. É muito legal quando a gente pergunta para um funcionário perguntar o que tu imagina pra ti, assim, e eles dizem assim, eu me imagino dirigindo uma equipe de criação aqui, assim, sabe? Eu imagino, isso pra gente... Assim, é muito legal quando a gente, né, a gente gosta muito de treinar a nossa equipe, e aí muitas meninas querem fazer faculdade, e aí chegou uma vez que a gente tava fazendo algumas pesquisas internas e tudo, e daí elas queriam que a gente escolhesse, olha só, porque como elas querem continuar na Maria Cereja, elas queriam que a gente escolhesse que profissão que elas achavam... mas que curso que vocês acham que dá pra gente fazer pra que daí continue aqui, né? Então assim, isso é muito legal, muito, 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 né? A gente fica muito feliz, a gente é muito envolvida com as nossas, assim. E eu falo nossas, já temos meninos no time, mas enfim, eles já estão acostumados que vão ser maricotas pra sempre. Aqui tem alguém falando que já tem MEI, tem máquina de cartão, mas teria que migrar pra ME pra não estourar o faturamento. Bênção, né? Que bom. Eu acho uma maravilha isso. Que bom, isso é uma ótima notícia. Tá tudo bem, tá crescendo, né? Que bom. Gente, é isso então. Um beijo, até a próxima quarta, né? Vamos conversando, não esqueçam de marcar a gente, de falar, de nos marcar, fazer o print aqui da live e marcar a gente vai repostar. E agora no finzinho a gente vai fazer uma postagem, tá? E aí comentem lá. A Amanda tava preparando vários materiais pra vocês. Sim, gravei hoje à tarde. Tchau, gente. Então. Um beijo. Beijo. Tudo de bom.